Emanuel, Emanuel. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu nome é Favoriage e eu sou de Camarões. Eu quero compartilhar esse testemunho porque, para mim, é um privilégio estar diante do povo de Deus e telespectadores de todo o mundo para compartilhar o que Deus fez por mim por meio da Emanuel TV. De fato, a distância não é uma barreira. Isso é o que o Senhor fez por mim por meio da Emanuel TV. Eu fui liberta do espírito de masturbação, do espírito de fazer xixi na cama, que me atormentavam por mais de 20 anos. E esses problemas que mencionei, eles quase tiraram a minha vida. Mas eu quero agradecer a Deus pela Emanuel TV. Aleluia. Aleluia. Você pode explicar para nós como esses problemas começaram na sua vida? Isso tudo começou quando eu fazia xixi na cama desde que eu estava crescendo. Mas isso só acontece em certas idades. E eu não posso explicar por que ainda estava acontecendo. Tinha épocas em que, uma vez por mês, eu fazia xixi na cama. Não importa o que estivesse acontecendo. E eu tinha um pesadelo peculiar e quando eu acordava eu notava que tinha feito xixi na cama. E isso veio, mas não era como em outras pessoas que conseguem explicar. Era uma coisa que eu não sei explicar, porque eu estava tendo aquilo num período específico da minha vida. Todo mês aquilo iria acontecer. Eu tentei de tudo. Quando aquela época chegava e eu tentava não dormir, eu tentava ficar acordada, mas mesmo que eu deitasse às 5 da manhã, iria acontecer. Então, isso realmente era uma desgraça para mim e eu não podia fazer nada a respeito. Você pode nos explicar como esse problema afetou a sua relação com seus amigos e família? Com meus amigos e minha família, aqueles que são próximos de mim, nenhum deles. Eu sei que agora mesmo muitos ficarão surpresos. Ninguém sabia que esse era o problema que eu tinha. Porque nessa época, nesse período, quando eu tinha o problema, eu não saía com os meus amigos. E eu não dormia na casa de ninguém, porque eu sabia que o problema aconteceria. Então, isso impediu que eu visse meus amigos. Com exceção de alguém que eu realmente confiasse, alguém que eu contasse qual era especificamente o problema que eu estava tendo, e eles diziam que não sabiam e nem o porquê disso aparecer no período específico. Eu não conseguia explicar. Você também mencionou que tinha um problema com masturbação. Pode nos explicar como esse problema começou e como afetou a sua vida? Esse era um problema muito grande porque eu tive esse problema por 3 anos. Ele começou em 2008. Eu estava deitada e uma voz falou para mim que eu deveria me masturbar. Eu tentei resistir, mas não tinha como. Eu tentei me segurar, mas não tinha como. Até que eu fiz. E eu pensei, tá bom, só se for uma vez, eu vou fazer. Eu pensei que se eu fizesse uma só vez, Deus iria me perdoar. Mas depois de fazer a primeira vez, eu fiquei viciada. Eu não podia resistir à voz. Se eu estivesse na frente de um espelho, era como se eu estivesse vendo uma pessoa diferente. E aquele pensamento continuava vindo e eu não conseguia resistir. Mesmo se eu quisesse orar, eu não conseguia orar até que eu me masturbasse. Então, esse é o problema que realmente me atormentou, porque toda vez que eu me masturbava, eu ficava... Quando acabava, eu ficava arrependida. Por que eu fiz isso? Mas eu não conseguia me livrar disso. Eu jejuava e orava, mas depois desse período ainda acontecia. Então, não tinha nada que eu conseguisse fazer a respeito. Você pode nos contar como conseguiu libertar-se desses problemas? Como aconteceu? Eu fui liberta por meio da Emanuel TV. Teve um dia que eu fiquei brava comigo mesma e disse, não, isso não pode continuar. Eu toquei a tela da TV com fé. Então, quando eu toquei a tela da TV, enquanto o homem de Deus orava, meu corpo todo começou a tremer, e eu não conseguia me controlar. Mas eu não sei o que aconteceu mais tarde. Mais tarde eu notei que o mês tinha começado e passado. E eu estava pensando que eu faria xixi na cama, mas aquele período veio e passou. Tem algo muito importante que eu quero compartilhar com vocês e com todos os telespectadores. Quando veio a época em que eu costumava ter aquele sonho, aquele pesadelo, eu sabia que iria urinar durante o sonho e quando acordasse veria que tinha feito xixi na cama.
Mas quando eu acordei, eu estava tão surpresa, aleluia! Eu estava surpresa em ver que não tinha nenhuma gota, eu não tinha vontade de fazer xixi. Então, esse era um sinal de Deus de que eu estava liberta, mas eu ainda não acreditava. Foi só depois de um ano inteiro que eu percebi que nunca mais tinha acontecido. Vamos aplaudir a Jesus Cristo! Então, você quer dizer que, depois de orar com o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, por meio da Emmanuel TV, colocando sua mão na tela enquanto assistia a Emmanuel TV, você percebeu que o problema de fazer xixi na cama parou completamente? Sim, eu percebi. E já faz quase 2 anos que o problema parou. Aleluia! Aleluia! Vamos aplaudir ao Deus de milagres, Jesus Cristo! Então, nossa irmã nos explicou que esse era um problema com o qual ela cresceu desde sua infância e ela tinha um problema de fazer xixi na cama. Ela sofreu com esse problema por 20 anos. Mas no instante em que ela pôs a mão na tela, orou com o homem de Deus, o profeta T.B. Joshua, por meio da TV Emmanuel, e ela foi completamente liberta do problema de fazer xixi na cama. Isso já tem quanto tempo? Aconteceu por 20 anos. Por quanto tempo já está liberta? Eu estou liberta há 2 anos já. Aleluia! De fato, 1 milhão de graças não seriam suficientes para darmos a Jesus. Pode nos explicar também como foi liberta do problema da masturbação? Eu fui liberta do problema da masturbação por meio da Emmanuel TV, orando junto com o profeta na TV. Quando eu orei, o profeta tinha acabado, mas eu não sabia que o problema tinha acabado. Eu só me dei conta, já tinha se passado 1 mês. Como eu contei, quando eu me olhava no espelho, eu me via como outra pessoa. Mas eu notei que, desde a oração, quando eu me olhava no espelho, aquele pensamento não vinha mais em minha mente. E mesmo quando eu pensava o que eu costumava fazer no passado, aquilo me irritava. O problema me levou a assistir filmes pornográficos, mas desde que eu fui liberta, eu odeio esses filmes. Eu não gosto mais de ver uma mulher nua ou um homem nu. Então, esse é um sinal do que Deus fez por mim. E todos esses milagres, essas libertações, eles aconteceram quase no mesmo período, porque eu entrei em contato com a Emmanuel TV no ano passado. Aleluia! De fato, podemos ver que Jesus Cristo a libertou. Ele colocou um ponto final no seu passado e deu à luz a seu futuro, o qual você esperava por tanto tempo. E pode nos dizer que conselho você daria para as pessoas do mundo? E sabemos que há milhões de pessoas por aí nos assistindo e que podem estar passando por problemas similares. Que conselho você dá a eles? Eu quero dizer a vocês que a vergonha pertence ao diabo, não a você. Aleluia! Qualquer problema pelo qual você possa estar passando agora, eu sei que há muitas garotas por aí passando pelo mesmo problema que eu com a masturbação, que te traz vergonha. Você não quer que as pessoas saibam o que você está fazendo, mas a vergonha pertence ao diabo. Eu quero então encorajar as pessoas a assistirem a Emmanuel TV. Você pode não ter o adesivo, você pode não ter a água ungida, você pode não ter nenhum desses meios, mas só de assistir a Emmanuel TV, Deus irá transformar a sua vida. Ele fez isso por mim. Crie o hábito de assistir a Emmanuel TV e de orar com o homem de Deus. Chegou o dia especial em que eu recebi o meu milagre e o seu dia está chegando. Submeta seus problemas ao Senhor. Aleluia! De fato, podemos ver que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou um ponto final na vergonha do passado na vida da nossa irmã e deu a ela um futuro brilhante onde o passado está acabado. Agora que está liberta, minha irmã, eu quero encorajá-la a continuar seguindo a Jesus em seu caminho. Que Deus seja o seu padrão de vida, a fim de que você mantenha essa libertação em nome de Jesus. Acabamos de escuchar el testimonio de esa señorita que vino a la sinagoga y listo a las naciones a compartir su testimonio y a testificar que la distancia no es una barrera. Esta señorita, después de 20 años de masturbarse y de orinarse en la cama, ella nos cuenta que se orinaba en la cama cada vez que su periodo menstrual venía a ella y ella siempre soñaba que se orinaba en el sueño y en lo físico también se orinaba. Pero después de orar un día junto con el profeta T.B. Joshua en Emmanuel TV, dice que su cuerpo empezó a temblar y desde entonces ella dejó de orinarse, diciendo que aunque venía ese sueño en el que se veía orinando, ya no se orinaba en lo físico para la gloria de Dios, y también ese problema de masturbación desapareció de su vida completamente para la gloria de Dios. Continuamos. Nós acreditamos que você foi inspirado pelo vídeo que você acabou de ver.
Clique aqui para inscrever-se e testemunhar mais do poder de Deus em ação na nossa geração hoje. E fique atualizado com as últimas profecias, libertações, cultos e testemunhos da Sinagoga Igreja de Todas as Nações. Emanuel TV. Mudando vidas, mudando nações e mudando o mundo.